da visão, pensador da visão, escritor da visão, e Deus tem me dado graça de poder parar e meditar sobre essa estratégia tão tremenda. Mas há um tempo atrás, Deus começou a incomodar o meu coração acerca de para onde caminhamos, acerca do rumo que estamos dando a nossos discípulos, porque o verso tema da visão celular é: ide, fazei discípulos. Começa a entender que discípulo não vem pronto. Eu não sei se você já conseguiu um discípulo pronto, mas Deus nunca mandou um inteiro para mim, sempre quebrado. Sempre manda alguém que precisa ser transformado, liberto, curado. E quando ele disse fazei discípulos, isso não é fácil, apesar de ser tão lindo, não é fácil. Fazer discípulo só pelo poder do Espírito Santo. Mas a gente tem a nossa parte. Temos que entender qual é a nossa parte nesse processo de fazer discípulos. Formar uma equipe, treiná-los para que eles possam ganhar também as nações. E quando penso nisso, eu penso no que Jesus falou. Ele diz: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eu tenho viajado esse Brasil ministrando gestão celular, congresso de unidade, sobre a visão celular. Deus tem tido misericórdia, porque tão ausente tenho ficado do nosso templo em Manaus, mas a igreja não parou de crescer. Nós temos crescido. Quem já foi a Manaus já deve ter visto nossa geração no Fruto Fiel, com aquela bandeira de Israel bonita que passa, né? Estamos ali. Mas me preocupa hoje, sola Escritura, ou seja, qual o evangelho que nós temos pregado? Eu tenho encontrado pessoas que têm preocupações na alma, têm tido traumas dentro da visão, na questão de fazer discípulos. Apóstolo, eu estava preparando um discípulo, eu trabalhei ele, eu treinei ele, e quando eu pensava que esse discípulo ia explodir, esse discípulo rachou, afastou-se, feriu a igreja. Porque estamos formando discípulos da maneira correta. Fazer um discípulo não é algo simples. A gente encontra líderes que estão fazendo discípulos não para Jesus, mas para si. Tornam-se como que semideuses na visão, aí formam discípulos agarrados à alma deles, discípulos que não se tornam dependentes de Cristo, mas dependentes do discipulador. Aí é um tal de meu discipulador, você não liga para mim, meu discipulador pensa em mim, meu discipulador ora por mim, meu discipulador chora por mim, e fica pegado. Se você não ensinar os seus discípulos as Escrituras, ensiná-los a se alimentar da palavra, eles vão te devorar e você não vai aguentar a visão celular. Quando você tem discípulos que são dependentes de você, eu quero te dar um conselho: você está frito. Porque nós temos que entender o que o Senhor falou. Fazei discípulos ensinando-os. Sola a Escritura. Por isso eu comecei a meditar no tipo de evangelho que nós pregamos. Aquilo que você prega na sua igreja, aquilo que você prega na sua cela, o seu evangelho é que forma o caráter dos seus discípulos. Ah, queridos, quando eu começo a me lembrar, como o Valnice falou aqui, de 89, 87, 88, quando essa igreja não tinha a expressão que tinha, quando éramos 6, 7% de evangélicos, e olha que já era um número bem generoso pelo que tínhamos, mas os crentes eram apaixonados. Os crentes eram apaixonados por Jesus, os crentes eram apaixonados pela palavra. Nós tínhamos pessoas que amavam o Senhor de tal forma, a ponto de entregar-se na obra de Deus, entregar-se por Ele. E o sonho da juventude do meu tempo era: eu quero fazer a obra de Deus, eu quero ganhar almas, eu quero ir para missões, eu quero fazer o que o Senhor quer. Onde nossos jovens estão indo hoje? Com o nosso evangelho. Sola a Escritura. Então, quando voltamos para a reforma, no meu entendimento, é reforma
na visão celular, vamos voltar aos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Aquele Evangelho puro. Oh, queridos, os crentes iam para a igreja com paixão para fazer a obra de Deus. Se tinha uma obra na igreja, você tinha inúmeros voluntários. Hoje, eu estou fazendo uma construção, pagando. Se não tiver, não tem voluntariado. As pessoas estão focadas nas outras coisas, esqueceram o princípio do Evangelho, aquele Evangelho puro, genuíno, aquele lá do tempo de Paulo. Quando eu vi aqui os atos proféticos e queimando John Gans, todos sabem, o seu sobrenome significa ganso, e John Gans sendo queimado, de vocês estão assando um ganso, mas virá um cisne. Aí depois a gente olha para Lutero, o que foi a reforma no tempo de Lutero, irmãos? Lutero ficou indignado com o evangelho que ele vivia. Lutero ficou incomodado com aquele evangelho raso, aquele evangelho que não transformava, aquele evangelho que fazia com que as pessoas se tornassem apenas religiosos. Quando Lutero atenta para a Escritura e diz, não, está errado, tem alguma coisa que precisa ser consertada. Queremos um avivamento, reforma é avivamento. E o que é avivamento, queridos? Voltar-se para as Escrituras. Reformar o Evangelho. Precisamos entender isso. Reformar o Evangelho. Romanos 2,16 diz, no dia em que Deus há de julgar os homens, segundo o meu Evangelho.